levanta, que ele te chama. E lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando lhes disse: que queres que eu lhe faça? E o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista, ou que eu veja, em outras traduções. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo o homem viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É um texto bastante conhecido, aonde Deus, ele vai mostrar o seu amor incondicional ao ser humano. O único ser que Deus, com suas próprias mãos, o criou, o formou. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a mensagem de Jesus era pregar o reino do seu Pai, o reino de Deus. A mensagem de Jesus era levar a mensagem de salvação, de transformação. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um confronto do que Jesus pregava com o que muitas vezes é pregado nos dias atuais. Interessante, a primeira coisa que eu noto na história e na vida de Jesus é que ele não escolheu primeiro os de dentro da sua casa, embora ele tivesse planos para eles. Jesus, ele teve o cuidado de sair de dentro da sua casa e mostrar que o amor dele era incondicional. Não era por uma ligação genética, não era por amizade familiar, mas fazia parte de um propósito maior. E quando eu olho para a história, eu vejo Jesus escolhendo Judas. Um homem que outrora iria lhe ferir, iria lhe machucar, iria lhe trair. Mas mesmo para estas pessoas que ora vão abandonar o caminho, ora vão abandonar o barco, Jesus tem um projeto para eles. Jesus não deixa de dar oportunidades a eles. Talvez isso explique o caso de você se perguntar: mas por que Deus insiste tanto com esse alguém? Mas por que Deus insiste tanto com essa pessoa? Ela não merece, ela não faz por onde. Sabe por que Deus insiste tanto? É porque até para esses Deus dá oportunidade para que venha ter transformação na sua vida. E enquanto Deus puder, enquanto vida esse estiver, Deus lhe proporcionará momentos em que ele possa se arrepender. Oxalá, se todos esses que ora abandonaram o caminho, ora abandonaram a mensagem da cruz, ora abandonaram Cristo, pudessem agora, durante estas palavras que eu estou pronunciando, reconhecer a necessidade de voltar para Jesus, reconhecer a necessidade de estar com Jesus. Eu olho para a Bíblia e vejo que Jesus, embora fosse acompanhado de uma grande multidão, ele sempre se preocupou com os isolados da terra. Ele sempre se preocupou com os solitários da terra. Ele sempre se confraternizou com essas pessoas. Ele sempre parou no meio do caminho para atender um socorro, um pedido de socorro. Ele sempre foi em busca de querer resolver a situação, não só de quem estava próximo, mas de quem estava também distante, mas precisava de uma experiência com ele. Nesse dia não foi diferente. Nesse dia Jesus estava acompanhado por uma grande multidão. Nesse dia Jesus estava passando e pregando o Evangelho, e no meio daquela multidão, no meio daquele todo alvoroço, uma voz não cansava de pedir socorro, uma voz não parava de solicitar ajuda, e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pelo menos 3 coisas nós aprendemos nesse clamor de Bartimeu, ou filho de Timeu. É que é necessário reconhecer Jesus
como linhagem real. É necessário reconhecer, quando ele fala que Jesus é filho de Davi, ele está dizendo: esse não veio de qualquer lugar, como muito dissera, como veio só de Nazaré, poderia vir alguma coisa boa de lá. Não, esse é de linhagem real. Reconhecer Jesus como rei é necessário. Reconhecer Jesus como rei é providencial para que ele haja em nossa vida. É providencial para que ele haja na nossa causa, porque muitos estão aí pensando que eles podem resolver o problema e tentam de várias maneiras, como aquela mulher do fluxo de sangue tentou. Foi à procura de médicos, eles não puderam resolver. Foi à procura de sábios, eles não conseguiam resolver. Mas no momento que ela reconheceu que Jesus não era qualquer um, que Jesus merecia uma atenção maior, que Jesus era necessário ser tocado de maneira diferente, ele diz: olha, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curado. Isso mostra que ela viu Jesus acima, em outro patamar, como diz na atualidade. Reconhecer Jesus como rei é necessário. Ele faz isso, mas ele não para e diz: não, eu não tenho apenas que só reconhecer, mas insistir em chamar a atenção dele. E enquanto não parou, enquanto Jesus não ouviu, enquanto não se fez ouvir a voz de socorro, ele não parou. Sabe a segunda coisa que eu aprendo nesse clamor? É que nós não podemos nos cansar de buscar Jesus. É que nós não podemos cansar de buscar a presença de Jesus. É que nós não podemos cansar de tentar servir Jesus. É necessário servir Jesus. É necessário tentar chamar a atenção de Jesus de alguma maneira. É necessário. Nós precisamos chamar essa atenção. Nós precisamos buscar chamar a atenção dele de maneira especial. Porque se nós atentarmos para chamar a atenção dele, ele para a história para cuidar da nossa história. A multidão estava com ele, mas Jesus para a história da multidão, para o caminho, o trajeto que ele estava percorrendo, para entrar com providência na história daquele homem. Quando você para chamar a atenção de Jesus, ele para tratar de perto a sua história. Ele para resolver de perto o seu problema. Porque nós temos que entender algumas coisas. A primeira coisa é que dentro de uma família, em um meio paternal, eu quero lhe fazer uma pergunta e você medite em sua casa. Qual filho você atenderia primeiro? O que lhe diz que está com fome e precisa comer? Ou aquele mesmo estando com fome não diz nada e fica calado? Qual filho você atenderia primeiro? Aquele que por fato pede ajuda dizendo: pai, eu caí, eu me machuquei? Ou aquele que cai e fica calado? Quantas vezes você tem se machucado? Quantas vezes você está ferido, está sendo corroído por uma angústia tão grande e não faz nada? Não sabe a quem recorrer, não sabe a quem chamar por ajuda. E Jesus sempre esteve disposto a lhe ouvir. Isaías, ele toma a palavra dizendo no capítulo 59, se não me foge a memória, dizendo: olha, o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Isaías está dizendo: Jesus sempre esteve à sua disposição. Muitas vezes foi você ou nós que viramos as costas para quem pudesse nos socorrer. Às vezes foi nós. E nós precisamos reconhecer que nós necessitamos de Jesus. Jesus não suporta ouvir um clamor. Jesus não suporta ouvir um gemido de uma alma sedenta por sua presença, sedento por sua ação. Há um versículo muito citado nos dias atuais, no grande momento em que vivemos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos teus maus caminhos, então eu, o Senhor, o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Mostra a disposição de Deus para mudar as nossas histórias. Jesus sempre está à disposição para mudar a sua história. Jesus sempre está à disposição para mudar este cativeiro. Mas o que eu acho mais lindo é que quando Jesus para, ele fala: chame-o, traga este homem aqui. Traga este homem aqui. Essa voz que tanto me chama dessa forma, traga ele aqui. Aqueles homens vão à procura daquele cego, e quando eles encontram, digam: levante, levante, levante. É hora de você falar com ele, porque ele quer falar com você. Jesus, ele quer falar com você. Sabe o que aquele homem faz? Ao perceber que Jesus estava falando com ele, como você talvez está percebendo na sua casa agora, ele larga a sua capa. Larga a sua capa para trás e vai em direção a Jesus. Não sei se foi guiado, eu não sei se ele foi sozinho, mas uma coisa eu quero dizer: ele largou a capa para trás. Quando nós olhamos na história o simbolismo da capa, todos eram conhecidos de alguma maneira pela veste que ele tinha, que era pela veste que ele portava. E a capa dizia em que patamar você estava. A túnica dizia quem você era. E com cada capa, com cada veste vem a sua história. Quem é que nunca olhou para uma camisa e diz: olha, nessa camisa eu estava em tal lugar, eu estava na praia com a minha família. Quem é que nunca olhou para a sua veste e dizia: olha, eu tinha cerca de 5 anos, 6 anos quando eu usei essa camisa? Por quê? Porque a veste que você usa traz história. Aquele homem olha para a capa e fala: não, a partir de agora eu não quero mais viver o passado, eu não quero viver essa história, eu quero viver uma nova história. Por isso eu largo tudo para trás, porque eu preciso falar com Jesus. Então isso você precisa entender, que é necessário muitas vezes você largar muitas coisas para trás. É necessário a renúncia. É necessário você abandonar muitas coisas para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida, para que você viva o sobrenatural de Deus na sua história. É necessário abandonar muitas coisas, sim, é necessário. Porque se fosse para viver da maneira que você estava, não era necessário ter um novo encontro com Cristo. Então eu te chamo a atenção agora. Seja capaz de sacrificar toda a sua história para trás, para ter uma nova história com Cristo. Eu quero lhe falar que vai valer a pena se você fizer isso, porque as primeiras coisas que vem na nossa mente é: mas como? São anos para trás, são tantas amizades, são tantas conquistas. Mas o que você é capaz de sacrificar para ter a presença de Jesus com você? Talvez muitos não entendem a questão de nós dizermos que é tão bom servir Jesus, mesmo passando por todas as adversidades que todos passam. As pessoas muitas vezes não entendem o porquê, falam: mas por que ele serve a Deus e fala que a gente é bom servir? Eu vou te falar o porquê. Porque nós encontramos paz no meio da guerra. Nós encontramos o verdadeiro amigo quando nós estamos sozinhos em Jesus. Quando a nossa família nos abandona, quando aqueles que estavam ao nosso lado no momento de sucesso, quando vê a dificuldade nos rodeando, nos abandona. Sabe quem está lá? Quem é que você chama na hora da sua adversidade? Meu Deus, me livra daqui, me tira dali. É porque de fato só Jesus é o verdadeiro amigo. De fato, só Jesus pode tirar aquela angústia tão grande. Eu fico estudando algumas coisas, eu analiso algumas entrevistas, e dentro do centro terapêutico, dentro do centro de tratamento, a arma mais forte não é os remédios que controlam a abstinência de alguém. A arma mais forte é a que pode transformar o homem por dentro. E sabe qual arma eles usam lá? Está aqui, a palavra de Deus. Está aqui, ela que pode mudar a nossa vida. E para que isso aqui? Para que essas folhas? Para que este livro?
Não, ele não é algo milagroso em si, no objeto que ele é. Ele não é algo milagroso em si, na capa que ele tem, ou na espessura que ele tem, não. O que está aqui é o que Deus leva a conhecer através dele. Eu sempre digo uma coisa: você crê em Deus porque alguém te ensinou? Você acredita em Deus porque uma religião te ensinou? Ou porque você tem experiências com Ele? É necessário nós termos experiências com Deus. É necessário nós termos uma experiência com Deus. Porque em algum momento a história de Maria, a história de José, a história de Tiago, a história de Pedro não vai nos ser bastante. Nós queremos ter a nossa experiência com Deus. Há quem julga Tomé, dizendo que ele era um homem de pouca fé, porque quando Jesus apareceu, ele falou: não, eu não quero mais ouvir palavras, eu quero tocar aonde foste furado. Quando falaram: Jesus falou que é para a gente se encontrar lá, mas que Jesus, eu só vou acreditar se eu estiver lá para vê-lo e tocá-lo nas suas feridas. Muitos acusam, apontam, mas vem cá, há muitos que pelas palavras são convencidos, mas também por elas abandonam a sua própria fé, pelas palavras. Mas quem tem experiência com Deus sabe o tamanho do Deus que ele serve. Quem tem experiência com Deus sabe o tamanho da grandeza de Deus para a sua vida. E ele entende que por mais que as coisas saem fora do prumo, Deus ainda está no controle. E já lhe disse: olha, eu perdi filhos, perdi fazenda, perdi gato, mas eu tenho por certo que o meu Redentor, ele vive e por fim se levantará. A certeza de quem está com Deus é que nada pode substituir a presença de Deus. Quem sabe você procurou Deus para obter um bem material. Se você fez isso, você não entendeu o propósito de ter Deus na vida ainda. O propósito de ter Deus na vida é para sermos salvos, é para sermos transformados. E como Paulo outrora dissera, ele disse: tudo isso acontece para que este corpo incorruptível ou corruptível se transforme em um corpo incorruptível. Tudo isso é para que Deus tire de nós essa coisa humana, essa coisa material, essa coisa física, e nos leve para uma experiência sobrenatural com Ele. Hoje eu quero lhe convidar a ter uma nova experiência com Deus. Este homem me ensinou uma coisa. Ele vai até Jesus e Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Era óbvio, talvez, para alguns. Ele queria enxergar. Porque muitas vezes a pessoa julga pelo que você é por fora. Quem te vê bem vestido, imagina talvez que você queira obter mais bens. Quem te vê dentro de um belo carro, talvez ele julgue que você quer ter um outro carro melhor. Quem te vê sem casa, talvez imagine que você quer ter a casa. Mas só quem sabe o que você precisa é você. Só quem sabe o que você de fato necessita é você. Porque a Bíblia diz que um certo homem, ele vendo a necessidade de retornar à casa do pai, ele não ligou com o que ele tinha. Ele não se importou mais com as riquezas que outrora ele tinha. Ele queria ser simplesmente servo. Só você pode dizer a sua necessidade para Deus, para que Ele possa resolver. O último ponto para nós finalizarmos e você guardar essa mensagem é: quando ele volta, conversa com Jesus, Jesus fala: olha, a tua fé, homem, te salvou. Aquele homem no mesmo instante viu. Quando ele começa a enxergar, a primeira coisa a partir dali que ele enxergou foi Jesus. Bartimeu, o que foi que você criou na sua memória, Bartimeu, da sua vida? O que eu lembro é que eu vi Jesus.
Eu era cego, mas quando eu abri os olhos, eu vi Jesus. E quem vê Jesus não quer mais se apartar dele. Sabe o que a Bíblia fala? Ele recebeu o milagre, ele recebeu a bênção, mas seguiu Jesus pelo caminho. Por isso eu lhe convido a seguir Jesus hoje. Eu lhe convido a estar com Jesus nesse caminho, nesta caminhada. Talvez você está aí agora se perguntando: como eu faço isso? Indo à igreja? Não. O primeiro passo é se arrepender dos seus pecados, largar a capa para trás e estar disposto a viver uma nova história com Jesus. Segundo passo, congregar, porque é necessário ter alimento para que nós nos mantemos sadios e nós nos alimentamos através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, então é necessário nos alimentarmos, por isso congregamos. Por isso a necessidade de congregar, por isso a necessidade de alimentar da palavra, por isso a necessidade de ler a palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Receba Jesus na sua casa, receba Jesus na sua residência, receba Jesus na sua vida, receba Jesus na sua história. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa. Nós iremos ouvir mais uma vez a cantora Caroline. Enquanto isso, você medite na letra dos louvores. Deus irá falar com você ainda. Para não perder o costume, é necessário que eu fale isso. Hoje nós fazemos a live pelo Facebook, mas nós temos um desafio e eu preciso de você nesse desafio. O desafio de chegar em tempo recorde, irmãos, 1000 seguidores no YouTube, para que eu possa fazer essa live por lá e transmitir para todas as redes sociais, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. E vidas serão alcançadas. Você pode ser um apoiador do nosso ministério. Nós nos dispomos a nos expor para falar do amor de Deus. Talvez você não tenha condições de ir a algum determinado local, então faça isso. Nós iremos pregar a palavra e você será um dos nossos apoiadores. Que Deus abençoe a sua casa.